Problemas de rede. Problemas de rede. Eu peço desculpa. Já percebeu, nas últimas 2 semanas tem havido aqui problemas constantes, seja com som, seja com problemas de rede. Olha, hoje foi um problema de rede. Portanto, eu peço desculpa. E já agora vou perguntar se quem está desse lado está a chegar tudo bem do ponto de vista de imagem e de som, para a gente retomar rapidamente aquilo que estava a dizer e as brincadeiras que estávamos a fazer. Como é? Alguém me põe um polegar para cima, um polegar para baixo? Ainda bem que... Já agora quero agradecer à senhora que mandou logo aqui uma mensagem a dizer que as coisas estavam a chegar mal. Bom, eu vou repetir tudo. A primeira é dizer que estou a fazer isto aqui hoje a partir do Funchal. Já não lhe vou mostrar aqui as imagens do Funchal. E agradecer também aqui ao pessoal do Ritz Palace, o hotel onde eu estou. O Ritz Palace, que é um sítio histórico. Eu já que tinha estado há uns anos, mas é sempre um prazer voltar. E que me dão aqui a possibilidade de estar aqui a fazer isto com este conforto todo. Já agora, para dizer-lhe só que isto é um sítio histórico, né? Esteve aqui o Winston Churchill, a Imperatriz Sissi da Áustria, esteve também a Sra. Margaret Thatcher. Estou cá, eu estou a brincar. Bom, está a chegar tudo bem com a imagem e com o som. Vamos lá então à conversa. Dizia eu que, há bocado no período de ordem do dia, dizia que quero dar os parabéns aos clubes de futebol. Ontem foi o caso do Porto, por conseguirem convencer os investidores a meterem dinheiro nas suas obrigações. Ontem o Porto conseguiu colocar 35 milhões de euros a uma taxa de 4,65%. E o Dr. Fernando Gomes, que é a professor da SAD do Porto, veio dizer que houve ali um diferencial de 0,5 pontos percentuais a mais que o Porto pagou por causa da crise do Sporting. Bom, mas isto é mesmo assim, não é? Repara os disparados em Itália e a gente também paga aqui em Portugal. Mas eu quero dar os parabéns, ontem foi o Porto, um dia desse a ser o Sporting, depois já de ser o Benfica. Os clubes têm uma capacidade fantástica de convencer investidores a meterem lá dinheiro. Mesmo pequenos investidores, que é uma coisa que eu acho uma coisa extraordinária. E digo isto em qualquer ironia. Bom, vamos então ao primeiro ponto do período da agenda. Dizia-lhe eu há bocadinho. Quero saber como é que se tesoura dinheiro de contribuinte. Já recebi agora aqui uma mensagem, só a dizer que está tudo bem. É muito simples. Vou-lhe dar 2 exemplos. Olha, em Portugal, a história dos camionistas já está a dar frutos. O governo já começou a ceder. 30 mil litros de gasóleo passa para 35 mil. Agora parece que vai haver um desconto nas portagens também, mas é só para os caminhões, não é? Também vai haver ali uma linha de crédito que eu não percebi muito bem. O secretário de Estado, Guilherme Oliveira Martins, meteu ali os pés pelas mãos, mas presumo eu que a linha de crédito para adiantar dinheiro para as situações em que as empresas de caminhonagem têm problemas de tesouraria. Enfim, quem é que vai pagar isto tudo? É obviamente você. Mas agora vou-lhe dar mais 2 exemplos. Eu ontem, quando cheguei aqui ao Funchal, várias pessoas que me falaram, aliás, pessoas que veem a cor do dinheiro, e eu quero agradecer isso, mas elas devem estar a ver neste momento, mas contavam-me que davam-me os parabéns por estar sempre a denunciar esta história dos contribuintes pagarem tudo. E davam-me um exemplo fantástico. Hoje, vou estar cá uma pequena comitiva governamental para inaugurar a linha aérea entre o Funchal e o Porto Santo. Vá lá ao mapa e veja a distância. Até para você perceber que ele vai ser assim. O avião levanta, não estabiliza a terra logo. Eu há bocado, como lhe contava, sugeri até, porque é que vocês, em vez de fazer isso e estarem aqui com esta treta do levanta a terra logo, não propõem uma ligação aérea por balão? Sempre é mais giro, é mais engraçado, leva mais tempo, o pessoal diverte-se mais a ver o mar aqui, a ver ali as desertas e por aí adiante. Essa é mais scenery, digamos assim, e portanto você ganhava mais do que isso. Bem, mas não fica por aí, porque há dias estava no continente e ouvi aquela história da ligação por ferry entre Portimão e o Funchal. E fiquei a pensar, bem, aquilo já foi feito aqui há uns anos, não funcionou, quem é que pagou? Obviamente foi o contribuinte. Bom, agora vai ser diferente? Não, o Zé pagando, que é você, que sou eu, que toda a gente dá de pagar isto. Você dirá, mas o que é que isso tem a ver com isso? Isso é um problema do Governo Regional. O Governo Regional é que paga. Bom, atenção. Primeiro, não é bem assim. Porquê? Porque o Governo Regional também recebe verbas do Governo Central. Segundo lugar, porque há verbas locais que depois são gastas nestas coisas e depois falta dinheiro de algum lado. E como a gente sabe, a Madeira tem uma dívida muitíssimo elevada. E já renegociou várias vezes. Quer dizer, já renegociou. Quer dizer, quem é que pagou isto sempre foi o Governo Central, ou seja, que foram os contribuintes em geral. Portanto, é preciso ter cuidado com estas marmeladas, porque, no fim da linha, quem paga tudo isto é seguramente uma pessoa, o contribuinte. Ora bem, e convém que a malta perceba de uma vez por todas que quando se grita nós pagamos muitos impostos, olha a gasolina, olha o gasóleo, em vez de vocês se atirarem ao raio das gasolineiras, atirem-se a estas coisas.
Porque isto não faz sentido. Isto é muito mais, não é? Como você sabe, nós estamos fartos de denunciar estas situações aqui. Portanto, enquanto nós não nos pusermos em pé e protestarmos disto com voto ou outra coisa qualquer, estas marmeladas vão continuar a acontecer. E, portanto, o contribuinte vai pagar isto sempre. Bom, eu só quero deixar aqui um último ponto. Se por acaso, nos próximos meses, eu descobrir que me enganei em relação a estas operações aéreas, são pagáveis, que o ferry de Portimão para cá, que me disseram ontem que ele vai custar cerca de 250 mil euros por viagem, não sei se é verdade se não, mas se eu me perceber que isto que me enganei e que estava errado nisto, olha, seria o primeiro a vir aqui pedir desculpa e a dizer que afinal fazia todo sentido. Bom, segundo ponto da conversa de hoje, muitíssimo importante. Ontem, o camarada Mário Nogueira saiu de uma reunião, ele e mais pessoas, aqueles sindicatos da FENPROF e companhia, tudo ligado à CGTP, já percebeu, não é? Correia de Transmissão do Partido Comunista Português, é mesmo assim, Correia de Transmissão do Partido Comunista Português, saíram de uma reunião com o Ministro da Educação, um ministro dos mais à esquerda, atenção, do Governo, muito chateados porque o Governo tinha feito um ultimato, que era assim, bom, ou vocês aceitam a proposta do Governo ou não há acordo. Então eu vou-lhe recordar qual é a proposta do Governo. Estamos a falar da contagem do tempo de serviço dos professores durante aqueles anos em que esteve congelado. Por causa das dificuldades financeiras para o país, obviamente. Então é assim. A FENPROF tinha proposto 9 anos, 4 meses e 2 dias. E o Governo tinha contraposto, ainda já em 2017, 2 anos, 9 meses e 18 dias. Eu sei que há pessoas que nos costumam ver e, portanto, esta conversa hoje é para vocês, professores. Bom, primeiro ponto. Eu estou espantado. É que ontem não vi um Mário Nogueira de cabeça perdida, a vociferar, mais aquela inefável Ana Avoila também costuma alinhar nestas coisas, a gritar palavras de ordem contra o Governo, a espumar de raiva e a dizer que epá, isto não pode ser, e o Governo prometeu e agora não está a cumprir, e que a CGTP, ou melhor, a FENPROF, desculpe, já fugiu uma boca para a verdade, a FENPROF não aceita ultimatos, nomeadamente ultimatos do Governo, que isto para negociar, não vi. Vi apenas dizer, bom, seguramente a partir de agora os professores vão partir para a greve. Só. Oh, Mário Nogueira, estou desiludido consigo. Então, aqui há uns anitos, quando andava aí a Troika, não é o governo da Troika, a Troika, quando andava aqui a Troika, e a malta precisou de fazer sacrifícios extraordinários, para vocês reagiam violentamente. O que é que aconteceu? Bom, repare na diferença. 2 anos, 9 anos. E isto é conciliável? Bem, o Governo tem aqui um problema. E um problema grave. Primeiro, porque a divergência é muito grande. 2 anos, 9 anos. E em segundo lugar, porque... e o dinheiro? Bom, o que nos leva ao ponto seguinte. Ao terceiro ponto. Que é... Porquê é que acha que isto está a acontecer? Repare. Se você olhar... Vamos aqui, vou recordar a história dos 2 anos, 9 meses. 9 anos, 4 meses. Bom, agora vejam. O Mário Nogueira ficou-se, não é? Nesta questão. Para mim, primeira surpresa. Mas o que é que justifica este comportamento por parte do Governo? Primeiro, já agora, antes de seguirmos para essa análise. A FENPROF tem alguma razão nesta história. Não é no facto de dizer que quer ter os 9 anos e os 4 ou os 2 meses. Não é aí. É no facto do Governo, no ano passado, andou a encanar a perna à rã, quando esta questão se levantou, e veio dizer, não, nós no orçamento, está lá, vai lá ver, no orçamento para 2018, nós vamos estudar esta questão para tentar resolver isto em 2018. Bom, não resolveu nada, não estudou nada, não precisa de estudar, o problema está estudado, é um problema de tudo. Entre 2 anos e 9 anos não há conciliação possível. Aumentar, ou melhor, levar em consideração estes anos todos para os professores, olha, é o orçamento pimba por ali acima. E pimba é o déficit. Melhor, é a dívida. Para fazer isto, o resto dos portugueses vai se endividar para estar a pagar isto aos professores. É bom não esquecer isto. Bom, o Governo não sabia disto em 2017? Sabia.
Porque é que fez de conta que não percebia e que ia tentar resolver isto? Por uma razão muito simples, não queria chatices. Moral da história, atirou o problema para 2018. E agora tem um problema grave, porque entre 2 anos e 9 anos, como eu dizia há bocadinho, vai uma distância muito grande. E eu não acredito que haja dinheiro no orçamento, não há folgas para pagar esta brincadeira. Mas, com o agravamento da situação económica nas últimas semanas, taxas de juros a subir, petróleo que se mantém teimosamente elevado, crescimento económico no primeiro trimestre não foi grande coisa, Itália, Espanha, a guerra comercial dos Estados Unidos e Europa, tudo isto começa a meter umas nuvenzinhas cinzentas como estão estas aqui em cima do Funchal. Está a ver? E, portanto, estas nuvenzinhas cinzentas em cima da economia estão a criar um problema ao governo. E o Governo está borrado de medo, perdoem-me a expressão, mas está borrado de medo. O Ministro Mário Centeno, que anda para aí sempre a contar histórias sobre o fim da austeridade e não sei das quantas, já teve várias conversas com o nosso primeiro a dizer, António, tu vê lá, olha que esta coisa fica complicada. E por isso é que o Sr. Ministro da Educação, que eu recordo aqui, é um dos mais à esquerda no Governo, ontem não teve outra solução de dizer assim aos meus amigos, Marinho, vê lá, ou vocês aceitam isto, ou não há nada para ninguém. Eu vou pagar para ver. Olha, eu estou no camarote agora a ver isto. É que é nestas alturinhas que a gente vê quando é que os governantes os têm no sítio. Percebeu? Como dizem os espanhóis, quero ver se não se vão acorronar. Bom. 4. Greve dos comboios. Ontem houve uma grevesita. Aí quase 90% dos comboios estiveram parados. Justificação? E o Governo quer avançar com uma história, quer poder andar só com um funcionário nas composições, só o maquinista, e em vez de maquinista revisor, não sei das quantas. Isto é um problema de segurança. Eu ouvi ontem uma coisa extraordinária. Um rapaz lá do sindicato a dizer assim, olha, do outro dia a pessoa que se sentiu mal aqui no comboio, e teve que vir aqui o tipo ajudá-lo. Espera aí, a pessoa tinha curso de socorrismo, era enfermeiro, era do INEM. Façam-me um favor. Contem as histórias que quiserem, menos estas. Primeiro, isto está previsto no regulamento, lá na CP desde 99. Não é novo. A história é outra. É que vai haver concessões no próximo ano, nomeadamente a privados, e, portanto, o que vai acontecer nessa altura é que, provavelmente, algumas das pessoas deixam de fazer sentido. Aliás, o próprio sindicato já vem dizer, se o Governo assumir a responsabilidade de empregar aquelas 100 pessoas, vão ficar disponíveis. Como? Não é o Governo. Sou eu. E são mais quantos milhões de contribuintes. Está a perceber? Meu querido amigo do sindicato, está a perceber? Ou seja, o que vocês querem, estão preocupados, não é nada um problema de segurança, os comboios podem perfeitamente funcionar assim. O que vocês querem é que o Estado, o contribuinte, vai empregar essas pessoas que vão ficar livres. Olhe, vão fazer como os da banca, nos últimos 15 anos, a banca libertou mais de 30 mil trabalhadores. Percebem? Perdão, não chega a 30 mil, mais de 10 mil trabalhadores. Ora bem, onde é que estão essas pessoas? Umas estão reformadas, outras reconverteram-se. Reconverter, conhecem a palavra reconverter? Ponto. Então reconvertam-se, não reconvertem os meus impostos para pagar estes postos de trabalho que não fazem sentido nenhum. Ok? A CP está cheia de gente, e outras coisas no país também. Estão cheias de gente que não fazem nenhum, mas é esta a expressão, não fazem nenhum, não são necessários. E, portanto, não é o contribuinte que tem que pagar essas marmeladas. Bom, último ponto da conversa de hoje. Já vai alongar a conta daquele episódio da perda de rede. O Brasil apanhou 200 milhões de euros do clã de Ricardo Salgado. Bem, haja quem, já que aqui em Portugal a malta não consegue apanhar, não é que se apanhe do Brasil. Não é? Porque, repare, para quem anda para aí dizer que vive com dificuldades e não sei o quê, e é uma 4, de repente a gente descobre 200 milhões do Brasil. Senhores juízes, espero que estejam atentos, porque quando for na altura de julgar estas pessoas e começar tudo a chorar na sala de tribunal, pensem 2 vezes, está bem? E não se esqueçam disto, aqui não se consegue apanhar nada, no Brasil pelo menos apanhou 200 milhões de euros. Faites la liaison, e parece que há aí mais. Mas pronto, olha, vamos ficar por aqui. Eu vou desejar-lhe um grande dia. Eu vou ter seguramente um grande dia aqui. Não estou a passar férias, estou a trabalhar. Dizer-lhe que não vai haver pontapé de canto hoje. Eu estou cá e, além de mais, o António Tadeia tem uma apresentação por volta das 16 horas. Nós tínhamos que antecipar hoje o pontapé de campo. Não vai ser possível. E vamos fazê-lo no outro dia desta semana. Eu depois comunicarei quando. Com um bocado de sorte hoje, se eu ainda conseguir, estou a tentar fazer uma conversa improvável daqui com uma pessoa muito interessante. Se conseguir fazê-la muito bem, na altura, mais tarde, virei aqui ter consigo. Olha, quero lhe agradecer mais uma vez por estar desse lado e para o final só lhe vou pedir mesmo um favor. Ponha aí um gosto e faça partilha nas redes sociais. Muito obrigado e até logo.